Olá, você está sincronizando na Esfera. Hoje é um dia especial. Estamos com um vídeo comemorando o nosso primeiro ano de canal. E pensando no que poderíamos trazer para marcar essa data, percebemos algo curioso. Passamos esse tempo todo falando de Doctor Who, teorias, análises e um monte de coisas do universo da série e ficção científica, mas quase ninguém no Brasil fala dos próprios UDs, que são justamente a base da nossa identidade aqui. Então decidimos corrigir isso. Nesse especial de aniversário vamos dedicar um vídeo inteiro a eles. Quem são? De onde vêm? Por que existem? Como funcionam? Por que são tão marcantes dentro da série? E principalmente, por que se tornaram o símbolo central da Esfera? Vamos montar um panorama completo, direto e sem enrolação, para que todo mundo consiga entender esses personagens de forma clara. Se acomode, pegue seu café, se ajeita na cadeira e vem com a gente, o vídeo vai começar agora. Os Woods, também conhecidos como Woodkind, eram uma espécie telepática, nativa da Woodesfera. Eles possuíam uma cultura própria, pacífica e coletiva, vivendo de forma harmoniosa até o momento em que a humanidade os encontrou. A partir daí, foram subjugados, transformados em propriedades e forçados a servir. Sua autonomia foi arrancada, tudo que os representavam passou a ser moldado pela conveniência humana. A história dos Woods não funciona apenas como um elemento do universo de Doctor Who. Ela bate direto com a nossa realidade. Mostra como a humanidade, mesmo avançando e se considerando superior, continua repetindo padrões de opressão, explorando a cegueira moral. A escravidão dos Woods expõe a nossa tendência de reduzir o outro à ferramenta, ignorando a identidade, dignidade e liberdade. Por isso, falar dos Woods é falar de nós mesmos, mesmo que o lembrete incômodo de que, se não ficarmos atentos, continuaremos ecoando os mesmos erros que mancharam a nossa própria história. Os Udis são uma espécie humanoide com tentáculos usados para alimentação, localizados na parte inferior do rosto. Eles não possuíam cordas vocais e se comunicavam por telepatia. Os Udis tinham uma longa expectativa de vida. O Ud Sigma viveu 100 anos após o fim da escravidão humana, e o 10º Doutor ficou surpreso com isso, pois achava que ele deveria ser muito mais velho. Em circunstâncias normais, os Udis eram criaturas gentis e inofensivas. No entanto, devido à sua estrutura cerebral, eram suscetíveis à corrupção, como demonstrado pela facilidade com que a sua raça foi escravizada pelas operações Ud. Mais preocupante ainda, sua telepatia passiva permitia que fossem facilmente controlados ou possuídos por entidades telepáticas mais poderosas, como a besta e a casa. Os Udis possuíam dois cérebros, um prosencéfalo na cabeça e um rombicéfalo secundário. O rombicéfalo geralmente ficava em suas mãos e era conectado ao rosto por uma espécie de cordão umbilical, e o prosencéfalo era responsável por grande parte do pensamento e armazenava os sensores telepáticos. O rombicéfalo processava a memória e as emoções, e a remoção causava instabilidade mental. Os Udis podiam sobreviver mesmo com a remoção do rombicéfalo, que era substituído pela esfera de tradução, mais comum. Conectada ao sistema nervoso do Ud, o ancião Ud possuía um prosencéfalo externo maior, um cérebro Ud gigante localizado em seu planeta natal. Funcionava como um centro telepático. Se o cérebro fosse destruído, toda a espécie seria dizimada e suprimida, a capacidade mental da espécie ficaria severamente enfraquecida. Os Udis eram originalmente uma mente coletiva liderada pelo cérebro Ud, usando seu cérebro posterior para cantar um com os outros. A cor dos olhos de um Ud mudava com o nível de atividade telepática, normalmente brilhando em vermelho, mas ficando branco quando não conectados a uma mente coletiva. Sob o controle da casa, os olhos de um Ud brilhavam em verde, provavelmente devido às propriedades diferenciadas dessa entidade. No século 39, a humanidade teve o primeiro contato com os Udis.
Eles os escravizaram e os utilizaram para realizar tarefas sérveis nas 3 galáxias do segundo grande e próspero Império Humano. O cérebro posterior externo dos UDs foi extraído pelas operações UDs e substituído por seus globos tradutores. Com a conexão com o cérebro UD cortada, eles passaram a seguir as ordens dos humanos. As operações UDs mantiveram esse procedimento em segredo do resto da humanidade, espalhando a crença de que os UDs eram naturalmente servis e se ofereciam para a servidão. No século 43, afirmava-se de que todo humano possuía um servo UD. Geralmente eram mal considerados como seres vivos e eram vistos como descartáveis. Apesar disso, um grupo ativista, os Amigos dos UDs, lutavam pela sua liberdade. Curiosamente, o capitão Jack Harkness se recusou a ter um UD nessa época, alegando que não gostava de ter servos. Em 43K2.1, os UDs eram usados para trabalhos braçais na base Santuário 6, em Krop-Tor. Os UDs tinham conhecimento de profecias sobre a besta, que a expedição Walker descobriria mais tarde. A besta possuiu os UDs e os transformou em sua legião, para situar o grupo humano da expedição. Eles foram derrotados quando Danny Bardock, um membro da expedição responsável por eles, emitiu um sinal telepático que reduziu seu campo a zero básico. Isso criou uma tempestade cerebral que os fez entrar em colapso. No entanto, seu campo telepático começou a se restabelecer depois de um tempo, quando o 10º Doutor rompeu o campo gravitacional que mantinha Krop-Tor em órbita ao redor de um buraco negro, K-37 Jump 5. O Doutor só conseguiu fazer uma única viagem na TARDIS, para resgatar Ida Scott da asfixia. Ele não conseguiu salvar nenhum UD da base, que haviam acabado de ser libertados do controle da besta. Todos pereceram. Em 4126, o Doutor e Dona Numble visitaram a Udesfera por acaso. Lá encontraram os UDs operários e decidiram investigar o que ou quem os havia transformado em uma raça de escravos. Ao mesmo tempo, a doença dos olhos vermelhos estava se tornando cada vez mais comum. E eles descobriram que a doença era causada pelo subconsciente do cérebro UD, que reassumia o controle sobre os UDs graças aos esforços de um membro dos Amigos dos UDs, que havia se filtrado secretamente na empresa. O chefe das operações UDs, Klineman Helpman, foi transformado involuntariamente em um UD como culminação de sua participação em um tônico capilar deliberadamente contaminado por seu servo UD. O doutor desativou o campo que supria a telepatia do cérebro UD, que emitiu uma canção ouvida por todos nas 3 galáxias. A humanidade, agora ciente da verdade sobre seus escravos UDs, os devolveu à Udesfera, onde foram libertados e puderam viver em paz. Por volta de 4226, o desenvolvimento dos UDs havia sido aprimorado de forma sobrenatural, permitindo-lhes construir uma civilização inteira e expandir seus poderes mentais. Ao mesmo tempo, os UDs tinham pesadelos com o rosto misterioso e com o tempo sangrando. Em resposta, eles enviaram o UD Sigma para 2059 para contatar o 10º Doutor. Quando finalmente ele chegou à Udesfera, ele se conectou telepaticamente ao Conselho UD, e quando viu o mestre, retornou imediatamente ao século XXI para investigar. Os UD observaram e quando ele finalmente começou a morrer, cantaram telepaticamente para ele. Em algum momento, um UD, mais tarde chamado de Sobrinho, foi transportado por uma fenda temporal para um universo bolha, onde ficou gravemente ferido. Durante a viagem, ele foi reparado e controlado pela casa para ser usado como um meio de drenar a alma e a mente de um outro ser. Em seus planos de remover as matrizes de TARDIS, diferentemente de tio e da tia, o sobrinho foi levado pela casa quando este assumiu o controle da TARDIS do Doutor, usando para tentar matar Amy e Rory. Sobrinho foi destruído quando o 11º Doutor e Idris pousaram a TARDIS sucata sobre ele.
despedaçando-o em nível atômico. O doutor lamentou brevemente que o sobrinho fosse mais um Woody que ele não conseguiu salvar. O 11º Doutor resgatou um Woody do conflito de Anglovax com a intenção de devolvê-la à Woody Esfera, mas o Woody escapou da TARDIS e refugiou-se na casa de Amy Horry. Durante o mês seguinte, o Woody insistiu em servir de mordomo do casal até que o Doutor conseguisse resgatá-lo. Os Woody's da Woody Esfera tinham um acordo comercial com os Sensorites. Quando Susan Foreman visitou a esfera sensorial durante a última Grande Guerra do Tempo, o primeiro ancião estava ausente negociando na Woody Esfera. O 12º Doutor já vestiu um Woody com a fantasia de Clara Oswald para a festa surpresa de aniversário da Clara a bordo da TARDIS do Doutor. Um Woody pertencente à divisão, que servia a Tecteion, mostrou à doutora o estado do universo influenciado pelo fluxo durante o segundo evento do fluxo. Depois que a doutora conseguiu atrair Shaw e Azuri para longe, o Woody fez o possível para minimizar o fluxo a pedido da doutora, dando a ela e a seus amigos uma chance melhor de detê-lo. Os Woody's foram uma das raças dizimadas pelo deus Sutek. Mais tarde, eles foram restaurados pelo 15º Doutor e Ruby Sunday. Eu me recordo que o primeiro episódio que eu assisti Doctor Who, né, foi realmente o episódio do Planeta dos Woody's. Eu tinha, acho que 9 anos, algo em torno disso. E eu liguei a TV e, na verdade, o primeiro episódio que eu tinha assistido mesmo tinha sido um frame final, basicamente, daquele episódio final da terceira temporada, da cena que eu lembro era o doutor meio que botando fogo no corpo do mestre, já ele falando regenere-se e tal, mas o primeiro episódio que eu assisti inteiro mesmo de Doctor Who foi o episódio dos Woody's, que é um episódio que eu guardo bastante carinho no meu coração. Eu lembro que em algum momento, uma cadeira que eu e a Ritinha, a gente tinha tarde, a gente tava zoando, né? Falando que a gente devia montar um canal de ficção científica, que seria muito maneiro. Em algum momento a gente falou do nome da Woody Esfera e bateu assim na nossa cabeça, e foi quando a gente resolveu começar esse projeto, que já tá pendurando um ano e tá sendo muito legal. Acho que é isso. Bom, eu não conheci Doctor Who na cultura, que nem o Lhamota, né? Eu comecei a assistir acho que em 2020, por conta própria mesmo. Por já ter esbarrado nesse nome algumas vezes. E eu fui conhecendo na ordem que foi mostrado, né? Os monstros da série, as espécies. E os Woody's eu fiquei bem intrigada com essa espécie, né? Porque é uma espécie bem diferente das outras que mostraram. E eles têm um olhar bem, sabe, tão melancólico, tão cheio de história. Então eu ficava até meio aterrorizada, assim, com o olhar deles. Porque os Woody's é para eles parecerem fofinhos, só que depois um pouco aterrorizantes. Mas eu achava eles sempre aterrorizantes por conta desse olhar muito sofrido deles. E eu gosto dessa espécie, né? É uma lore bem interessante que eles fazem com toda a espécie Woody, a Woodysfera. E não é à toa que eu e a Amanda a gente escolheu eles para representar aqui a gente no nosso canal, porque a gente achou que ia ser legal, né? Porque de primeira eles são fofinhos e tal, então ia ser uma identidade visual bem legal pro nosso canal. Bom, é basicamente isso. Os Woody's foram criados por Russell T. Davies, originalmente concebido para desempenhar o papel de uma raça serva nos episódios de 2006 do Duplo Capiroto. Após os planos de usar os Slimmings para esse papel terem fracassado, Davies e a equipe de produção sentiram que havia um espaço para explorar a história dos Woody's no universo da série, e devido a isso e à recepção extremamente positiva do público, eles foram trazidos de volta para o episódio de 2008, Planeta dos Woody's. Russell T. Davies detém os direitos autorais, sendo creditado por todas as participações das criaturas na série. A aparência dos Woody's foi criada por Neil Gorton, da empresa Millennium FX. Os intérpretes dos Woody's foram instruídos de que os Woody's deveriam inicialmente parecer simpáticos e posteriormente se tornassem assustadores. Os atores não conseguiam ver o interior das máscaras usadas para os figurinos dos Woody's,
que tinham luzes internas para permitir que seus olhos brilhassem em vermelho quando possuídos pela besta. A máscara de Woody do ator Paul Casey tinha a capacidade de piscar e ter a sua testa enrugada por controle remoto. Os Woods foram muito populares tanto com o público quanto com a equipe de produção. Davis estava querendo também trazer de volta os Woods para o episódio de 2007, 42, que mostraria um grupo de Woods armazenados no porão de uma nave para a venda do mercado negro. Os Woods não reapareceram até o episódio de 2008, Planeta dos Woods. Davis queria um episódio como Planeta de Gelo, resultando na Woodysfera sendo transformada em um clima frio. Inicialmente planejado como um episódio de 2 partes, Davis sentiu que a história seria mais forte se fosse mais simples, e optou por limitar o reaparecimento dos Woods a um único episódio. Ao escrever a primeira aparição dos Woods, a imagem que Davis tinha de um grupo de alienígenas carecas de terno e idênticos foi inspirada nos Sensoritas, uma espécie alienígena fictícia que apareceu pela primeira vez no seriado em 1964, The Sensorites. Davis acreditava que os Woods teriam vindo de um planeta próximo à esfera sensorial, o planeta natal dos Sensoritas. A história subsequente dos Woods, o planeta dos Woods, revelou esse detalhe. Os Woods se assemelham fisicamente aos Sensoritas e possuem habilidades semelhantes, embora, de acordo com o livro Who's the Doctor? The Unofficial Guide to Doctor Who, The New Series, as semelhanças entre os Woods e os Sensoritas tenham sido originalmente não intencionais, com Davis percebendo a conexão apenas durante o desenvolvimento. Isso resultou na equipe de produção tentando distanciar as duas espécies em episódios subsequentes. O papel dos Woods em End of Time foi planejado nos esboços originais da história. Davis queria retratar um longo período de tempo decorrido desde o planeta dos Woods, com os Woods tendo evoluído como espécie desde a última vez que o Doutor os viu. Um dos planos de Davis para a história incluía dar ao Doutor um guia espiritual, Woody como companion. Embora isso tenha sido posteriormente descartado, Wilfred se tornou o companion do Doutor. As cavernas de Wookiee Hole, em Somerset, foram usadas para filmar cenas ambientadas na Woodysfera, enquanto a própria cidade de Wood foi criada com CGI. O ancião Wood é dublado por Brian Cox, e todos os outros Woods são dublados por Silas Carson. A música tema dos Woods, Song for Freedom e Valendancing, foram cantadas pelo cantor Mark Chambers. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais informativo sobre os Woods, né? Se você achou legal, peço que você se inscreva, curta e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. E essa foi a minha forma e do Lhamota da gente comemorar nosso 1 ano de canal, né? 1 ano de Woodysfera, 1 ano aí que os nossos Woodzinhos nasceram, né? A gente ama ficção científica, a gente adora produzir conteúdo aqui no canal. E esse 1 ano tem sido muito legal. Então, muito obrigado para você que mais uma vez sincronizou na Woodysfera.